Uma alegria ter vocês aqui conosco, gente. Assim, nós somos a IPI Novo Norte, né? Tinha um projeto de plantação de igreja, a gente está começando agora, começamos esse ano na Páscoa. E esse domingo, último domingo agora, a gente começou uma série nova de mensagens baseada no livro de Juízes. E deu muito a calhar, assim, com esse lance do Ab e da Fer, né? Que eles pediram para conversar com a gente, para fazer essa cerimônia. Porque o livro de Juízes, ele é um livro que mostra pra gente como que diariamente o povo de Israel naquela época, eles precisavam escolher entre servir a Deus ou servir os outros deuses dos povos que eles estavam convivendo. Se eles iriam aderir à cultura daquele povo lá de Canaã ou se eles iriam caminhar com Deus, né? E da mesma forma, hoje em dia a gente vive uma realidade muito parecida. Porque nós somos um povo que a gente vive num mundo que é praticamente um mundo pagão, né? Tá cheio de deuses e deusas por aí. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso durante o sermão. Mas, assim, dito em linguagem teológica, o povo de Israel tinha que escolher se eles seriam fiéis à aliança que Deus tinha feito ou se eles iriam quebrar essa aliança. E quando eu falo aliança, eu não estou falando do anel, tá? O anel que a gente usa no casamento, igual a gente vai renovar aqui os votos, né? Colocando uma aliança no dedo do Ab e da Fer de novo. Mas aliança é um tipo de relacionamento. Sempre quando a gente fala de aliança na Bíblia, a gente está falando de relacionamento. Um relacionamento muito íntimo. Um relacionamento que é um pacto que é firmado entre duas partes. Esse pacto podia ser entre um povo, uma nação, uma tribo e outro povo. Por exemplo, numa situação de guerra, quando duas nações se juntavam para guerrear contra uma terceira, ou quando eles entravam num acordo de paz, num acordo comercial, de repente, né, de trocar, de vender coisa. Poderia ser uma aliança feita entre amigos ou indivíduos. Na Bíblia a gente tem, por exemplo, Davi e Jonatas firmando uma aliança no sentido de dois soldados que vão para a guerra e eles firmam um pacto que é o seguinte: se eu morrer, você vai cuidar da minha família. Se você morrer, eu vou cuidar da tua família. E tanto é que quando Jonatas morre, e depois Davi vira rei, ele quer cumprir a aliança, ele cuida, ele pergunta: Jonatas deixou algum filho, tem algum descendente que eu possa cuidar dele? Isso era uma aliança que era firmada entre duas pessoas, dois soldados nesse caso. E é óbvio que na situação de casamento também, a aliança é um compromisso feito. Aliança, o Tim Keller vai dizer pra gente que o relacionamento de aliança é o seguinte: o bem do relacionamento, ele tem precedência sobre as necessidades imediatas do indivíduo. O bem do relacionamento tem precedência, é mais importante o bem do relacionamento do que as minhas necessidades próprias. É isso que caracteriza uma aliança. A característica principal da aliança são promessas futuras. Porque quando a gente faz uma aliança, a gente está prometendo uma coisa lá no futuro. Então é quando a gente diz assim: olha, eu vou cuidar da tua família se você morrer. É uma promessa futura, né? Ou seja, não é aquilo que eu sinto no momento que eu estou conversando com a pessoa, que eu estou firmando um pacto. É aquilo que eu prometo fazer independentemente das consequências. Apesar daquilo que possa acontecer, eu prometo que eu vou cumprir aquele negócio. O Tim Keller fala assim, ó: a aliança cria um tipo específico de vínculo que está desaparecendo da nossa sociedade. Constitui um relacionamento muito mais íntimo e pessoal do que qualquer relação meramente legal e comercial. Ao mesmo tempo, é muito mais durável, comprometida e incondicional do que uma relação baseada meramente em sentimentos de afeição. A relação de aliança é uma combinação extraordinária de lei e amor. É a lei e o amor juntos. Por essa razão que o relacionamento da aliança é o tipo de relação que Deus estabelece com o povo dele. Te lê o texto aqui: eu serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Ou seja, quando Deus se relaciona com o povo dele, não é simplesmente um relacionamento de rei e servo, como a gente cantou aqui: tu és soberano, eu te obedeço. Não é simplesmente uma relação de pastor e ovelha, eu vou te seguir por onde você for. Não é nem uma relação só de pai e filho, que exige um certo grau de obediência. A Bíblia, quando fala do relacionamento de Deus com o povo dele, está falando muitas vezes de um casamento. Deus é o marido,
o povo é a noiva. Deus é marido, o povo é a esposa. E hoje, o que eu quero pensar com vocês é o seguinte: desde o começo da relação de Deus com o povo dele, teve algumas coisas que elas desgastaram essa aliança desde o começo. E eu quero olhar um pouquinho para isso, para quê? Para que nós que vivemos nesse tempo, que é um tempo pós-moderno, um tempo cheio de deuses também, a gente não caia no mesmo erro do povo de Israel. Que a gente possa olhar para eles, aquilo que eles fizeram, e a gente possa tomar um outro caminho. Então eu quero ler o texto de Juízes, está até na liturgia de vocês, o texto do Antigo Testamento, a leitura do Antigo Testamento, que diz assim, Juízes 2. O povo de Israel serviu a Deus o Senhor enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Bom, a primeira coisa que esse texto mostra para a gente é que Israel quebrou a aliança. Verso 10 diz: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Eu pergunto para vocês, será que eles não sabiam quem era o Deus de Israel? Será que eles nunca tinham ouvido as histórias do Êxodo? De como Deus tinha mandado as pragas para o Egito, como Deus tinha aberto o Mar Vermelho, como Deus tinha caminhado com eles no deserto? Será que eles nunca ouviram as histórias de como Josué tinha conquistado a terra? Como que ele atravessou o Jordão também, segurou o rio lá, eles passaram com os pés enxutos, como que eles rodearam as muralhas de Jericó e elas caíram? Será que eles não sabiam disso? É impossível eles não saberem disso. Com certeza eles sabiam dessas histórias. Será então que a primeira geração ela deixou de ensinar ou a segunda geração que não quis aprender? É bem provável que as duas coisas tenham acontecido. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o seguinte: os pais continuaram cultuando a Deus. E eu duvido que os filhos não participavam dos cultos, principalmente das festas, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, nos sacrifícios que eles ofereciam a Deus. Muito dificilmente eles não participavam. Se fosse hoje em dia, seriam aquelas crianças que cresceram na escola dominical. Cresceram na escola dominical, aprenderam as histórias bíblicas, aprenderam a cantar as músicas com coreografia, toque, 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 alguém me bate a porta, o sabão lava o meu rostinho. São adolescentes que foram para os acampamentos, viram o tio Aba lá no acampamento, tio Mega fazendo graça. Essa molecada que aprendeu, eles ouviram. Mas aconteceu alguma coisa que desconectou eles de Deus. Eles não conhecem o que Deus havia feito. A melhor interpretação para esse versículo é o seguinte: surgiu uma geração que não tinha experimentado pessoalmente a presença do Senhor, ou visto o que Deus tinha feito por Israel. Quando a Bíblia fala de conhecer, não está falando de acúmulo de informação, de conhecimento. Essa palavra conhecimento na Bíblia tem a ver com uma relação muito íntima, muito pessoal. É a mesma palavra que é usada para descrever a união íntima do casal, quando eles casam na noite de núpcias. É essa palavra que é usada para mostrar que é uma coisa muito pessoal. Isso significa que aquela garotada até podia ter tido a experiência religiosa de participar dos rituais, das músicas, mas tudo aquilo de alguma forma virou um ritual vazio.
E rapidamente eles substituíram esse ritual vazio por outros rituais que talvez fizessem mais sentido porque ofereciam uma resposta imediata. Sabe por quê? Porque todo ídolo oferece uma resposta imediata. Todo ídolo, ele te oferece assim uma coisa rápida. Por quê? Porque a relação com o ídolo é uma relação de barganha, de troca. Por exemplo, se você quisesse a fertilidade do teu campo, você oferecia um sacrifício lá para o ídolo, que era um culto de fertilidade. Não preciso descrever, né? Porque hoje tem criança. Acho que vocês entenderam. Se você quisesse força para vencer seus inimigos, você oferecia um sacrifício para o Deus da guerra. Se você quisesse beleza, você ia oferecer erva, incenso, perfume para a deusa da beleza, a deusa do amor. E é nesse ponto que a história deles se conecta com a nossa, porque, como eu disse, eles quebraram a aliança. E a nossa geração é uma geração que tem quebrado a aliança. É óbvio que poucas pessoas da nossa cultura oferecem incenso ou qualquer coisa para os deuses. Acho que só praticante de Wicca, que faz lá o altarzinho, talvez o pessoal das religiões de matrizes africanas, que oferecem também sacrifícios, sim, físicos, né? Mas mesmo assim, a gente vive numa cultura extremamente pagã. O livro Deuses Falsos, o Tim Keller fala assim, ó, o que é um falso deus ou ídolo? Um falso deus, presta atenção nisso, é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Quais são as coisas que você gasta dinheiro sem pensar duas vezes? Que você gasta energia sem pensar duas vezes? Quais são as coisas que você dedica o melhor da tua paixão? Geralmente isso daí é um ídolo. Tem um outro teólogo que fala assim, quando um valor finito é elevado à centralidade, imaginado como uma fonte final de significado, então escolhemos um Deus. Sabe o que isso significa? Que qualquer coisa pode virar um ídolo, qualquer coisa boa pode virar um ídolo. Pode ser uma carreira profissional, pode ser a família ou alguém que depende da gente, pode ser lucro, sua independência, bens materiais, pode ser uma causa política, poder, influência, pode ser a aprovação das pessoas, segurança financeira, pode ser o seu lugar dentro de um círculo social, dentro de uma instituição, qualquer coisa boa pode virar um ídolo. Ou seja, o nosso mundo não é muito diferente do mundo dos juízes. A gente pode até não sacrificar criança para o deus Moloque. Mas quantas crianças são sacrificadas em nome de uma carreira, em nome de um caso amoroso, em nome de um tiro de pó, uma pedra de crack? A gente pode até não oferecer um culto para o deus da fertilidade, Baal, Aserá, mas quantas horas são gastas assistindo conteúdo adulto na internet? A gente pode até não sacrificar um touro para o deus da riqueza, a deusa da fortuna, mas será que quando a gente usa o cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado, será que a gente não está oferecendo um sacrifício para o deus do mercado? Que por acaso o símbolo dele é o touro da Bolsa de Wall Street? Né? Eu acho que para mim uma das melhores cenas que descreve o mundo de hoje, eu não sei se vocês já leram aquele livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Também virou um seriado na Amazon Prime, American Gods. Tem uma cena, porque é o seguinte, o personagem principal é o Shandong Moon. E ele é um cara que ele se vê no meio de uma guerra de deuses. Os deuses antigos, como por exemplo Odin, Horus, Ostera, e os deuses novos. A mídia, a globalização, a tecnologia. E tem uma cena que esse cara, ele tá andando no mercado e aí de repente está passando aquele seriado I Love Lucy. E aí a Lucy do seriado começa a conversar com ele. Ó que diálogo interessante. Eu vou ler aqui então, ele fala assim, quem é você? Perguntou o Shandong, falando com a Lucy do seriado. Ela disse assim, certo, boa pergunta. Eu sou a mãe dos idiotas, sou a televisão, sou o olho que tudo vê, sou o mundo do raio catódico. Eu sou a expositora de seios,
o pequeno altar em torno do qual a família se reúne para louvar. Você é a televisão ou é alguém dentro da televisão? A televisão é o altar. Eu sou a entidade para quem as pessoas fazem os sacrifícios. O que elas sacrificam? O tempo de vida, principalmente, respondeu Lucy. Às vezes, umas às outras. Ela levantou 2 dedos e soprou a fumaça de uma arma imaginária. Depois deu uma piscadela, a velha piscadela de Lucy. Você é uma deusa? Perguntou Shandon. Lucy deu um sorriso debochado e tragou o cigarro como uma dama. Pode-se dizer que sim. Esse é o mundo que a gente vive. Pensa no minuto, todos os deuses e deusas da nossa cultura. Pensa um minuto. Tanto de coisa. Todas as coisas sem as quais a vida parece ser impossível para a gente hoje. Todas as coisas às quais a gente dedica o melhor do nosso tempo, nossas emoções, energia, recursos financeiros. Sabe o que significa na prática? Você pode até dizer que você é ateu ou agnóstico. Mas no fundo, você vai estar idolatrando alguma coisa. Você pode até se considerar uma bruxa, né, praticante de Wicca, sei lá, que adora a deusa interior que está dentro de você. Mas dificilmente você vai estar adorando uma deusa como elas adoravam no passado. Provavelmente você vai estar adorando aquilo que as pessoas dizem de você nas redes sociais. E sabe o que é pior ainda? Você pode até ser o crente de direita mais chato do mundo, preocupado com a família, com a nação, com a moral, e ainda assim você pode estar adorando um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Porque a grande armadilha disso tudo é que você não precisa abandonar totalmente Deus para servir outros deuses. A gente pode estar adorando a Deus e ainda assim estar adorando outros deuses. A gente pode estar adorando a Deus, continuar acreditando nele, conhecendo as doutrinas da igreja, as músicas, os rituais, frequentando a igreja e ainda assim não conhecer a Deus em intimidade. Não levar a sério a aliança que a gente tem com Ele. É por isso que o texto de Juízes chama isso de prostituição. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Tem um comentarista bíblico que ele fala assim, a expressão se prostituíram significa que, quando adoramos um ídolo, criamos um relacionamento profundo com ele e ficamos em suas mãos, porém ele não se preocupa verdadeiramente conosco. Ficamos totalmente vulneráveis em relação a ele, praticamente escravos dele. Uma geração que não conhece Deus serve outros deuses. Foi isso que aconteceu com os juízes, é isso que acontece hoje. Como é que a gente faz então para a gente saber se a gente adotou um falso Deus? Primeiro você precisa examinar honestamente cada área da sua vida. E aí você tem que fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus pedir sobre essa área da minha vida? Será que você está disposto a fazer qualquer coisa que Deus pedir para você? Segunda pergunta: estou disposto a aceitar qualquer coisa que Deus enviar nessa área da minha vida? Se respondermos não a uma das perguntas, essa é a área da vida e do coração que abrimos ou já entregamos a um Deus alternativo. Agora, a boa notícia, sabe qual é? É que da mesma forma que Deus não desistiu do povo dele no passado, Ele não desiste da gente. E esse é meu terceiro ponto. Deus insiste na aliança. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que Deus continua insistindo. Se você for ler o livro de Juízes, tentando achar os heróis da fé para serem admirados, ou exemplo de vida para ser imitado, você vai ficar frustrado. Porque a última coisa que tem em Juízes são exemplos a serem seguidos. Mas se você ler o livro prestando atenção, que apesar dos erros, apesar da teimosia, apesar do pecado, da desobediência do povo, Deus continua preocupado com eles, Ele continua sendo rico em misericórdia, Ele continua ouvindo o clamor deles, você vai perceber que Deus, Ele pode até ficar irado, como um pai fica irado com um filho que desobedece. Mas apesar da ira, Ele persiste na aliança, Ele não abandona o povo dele. Ele não joga eles fora e começa tudo de novo com outro povo. Ele continua. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes chamados juízes,
que os salvaram dos que os atacavam. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, ele salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. A forma de Deus restaurar a aliança com o povo naquela época era erguer um líder forte que pudesse salvar eles. O problema é que quando o líder morria, o povo voltava a desobedecer. Eles voltavam a estaca zero e o ciclo começava tudo de novo. A única forma de quebrar esse ciclo, sabe qual era? Seria se Deus mandasse um líder que não morresse. Não é isso? Um líder que pudesse viver para sempre, que pudesse salvar eles para sempre. Sabe de uma coisa? Foi exatamente isso que Deus fez. Não naquela época, mas alguns anos depois. Quando Deus mandou Jesus a esse mundo, Ele mandou o líder que tem o poder de salvar, o líder que a morte não teve poder sobre a vida dele. É isso que Pedro fala no primeiro sermão que ele prega lá em Atos 2. Ele fala assim: vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte retivesse Jesus. Por quê? Porque a morte é uma consequência direta do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus foi uma pessoa que nunca pecou, ele nunca rompeu a aliança com Deus. Ele nunca quebrou essa aliança. Pelo contrário, Jesus é o cara que coloca o bem do relacionamento com Deus acima das necessidades dele. Tanto é que ele ora: Deus meu, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme aquilo que eu quero, mas sim conforme o que o Senhor quer. E, no entanto, Jesus morre, sabe por quê? Porque ele sofreu as consequências da quebra da aliança. Na antiguidade, quando eles firmavam uma aliança, sabe como é que eles faziam? O melhor exemplo é Deus firmando aliança com Abraão. Está lá em Gênesis 15. Não sei se você se lembra desse texto, mas fala assim, ó. Abraão pega alguns animais, parte eles no meio, corta os animais no meio, pega uma vaca e corta ela no meio, põe as duas metades assim, pega uma ovelha, corta ela no meio, põe as duas metades, pega uma pomba e põe as duas metades no meio. E aí diz que era assim, as duas partes elas passavam no meio desse corredor e ali elas firmavam aliança. Sabe o que eles estavam falando? Estavam falando o seguinte: se eu quebrar minha parte no acordo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Que eu seja partido ao meio. Que eu morra desse jeito. Então, a aliança ela tinha uma promessa, mas também tinha uma maldição. Quem quebrasse a aliança era digno de morte. Jesus nunca quebrou a aliança e ainda assim ele morreu. Sabe por quê? Porque ele assumiu a nossa parte na aliança. A gente quebra a aliança toda hora. A gente toda hora está seguindo outros deuses. Mas Jesus levou a consequência que era nossa sobre ele. Ele foi partido ao meio. Sabe para quê? Para a gente não ser partido e para que a gente pudesse receber as bênçãos da aliança. Qual que é a bênção da aliança? A bênção é a promessa de que Deus nunca vai se afastar da gente. De que Ele vai permanecer conosco, independente das circunstâncias. Que o amor dele nunca vai se esfriar. Jesus cumpriu a aliança no nosso lugar e ele sofreu as consequências da infidelidade nossa para que a gente pudesse receber a fidelidade que foi dele. É por isso que Paulo vai dizer: quem que não vai nos separar do amor de Cristo? É impossível. E aí Paulo começa a citar um monte de coisas. Primeiro ele fala de algumas situações. Ele fala: será que é a morte, a fome, a perseguição, a violência? Depois ele vai falar de algumas forças. Ele fala assim: cara, nem as forças mais poderosas, nem anjos, demônios, nem o tempo, nem a distância, nem o poder da vida ou da morte. Ele fala: nada pode separar a gente do amor. É igual aquela promessa do casamento, né? Eu prometo ser fiel a ti, te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Deus está falando isso na aliança. Deus insiste na aliança. Para encerrar, sabe qual que deve ser a nossa resposta? É o seguinte: por causa de Jesus, nós também devemos insistir nas alianças. Não só a aliança com Deus, mas as alianças horizontais que a gente tem.
Porque a forma que a gente se relaciona com o sagrado, geralmente é a forma que a gente se relaciona com as pessoas. Na antiguidade, os deuses, eles eram especialistas. O deus era tipo um prestador de serviço, certo? Então, como eu disse, se eu quisesse casar, o que eu fazia? Eu fazia uma oração lá para o como é que é o nome mesmo? Santo Antônio, né? Da época. Ou eu oferecia um sacrifício para a deusa do amor. Se eu quisesse proteção para uma viagem, eu ia fazer uma promessa para o deus mensageiro lá, o deus das viagens. Se eu quisesse vingança, eu sacrificava para o deus da guerra. O ídolo é uma espécie de prestador de serviço, ele é um especialista. E aí qual que é o lance? Se o prestador de serviço não cumprir, o que você faz? Você troca, não é isso? Você procura um melhor, não é? Percebe que a idolatria ela é extremamente consumista? Porque é uma barganha, é uma troca, é uma relação utilitarista de consumo. É por isso que a idolatria não sabe o que é aliança. Então, se você quiser seguir Jesus, se você desejar ser um discípulo de Jesus, se você quiser servir e adorar Jesus, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, você precisa abandonar os deuses. Porque a aliança com Deus ela é única, ela é exclusiva, ele não aceita outros deuses. Deus é ciumento, a Bíblia diz, ele não aceita concorrência. Então a gente tem que firmar uma aliança só com ele. Agora, a segunda coisa é o seguinte, a gente precisa começar a ser fiel nas alianças horizontais. Ou seja, a gente não pode tratar as pessoas como um objeto de consumo. Nossa relação não pode ser utilitarista. A gente não pode olhar para a pessoa como se ela fosse uma prestadora de serviço. O teu cônjuge não é uma mercadoria que você usa hoje e amanhã descarta. Seus filhos não são um produto que você usa para poder atender uma necessidade emocional tua. Seus pais não são um objeto que você explora, gasta e depois você joga fora. Seus amigos não são coisas que você pode descartar a qualquer hora. Nem a natureza, ela pode ser considerada um recurso que a gente esgota e depois abandona. A lógica utilitarista, a lógica de mercado, essa forma de enxergar o mundo a partir daquilo que eu posso extrair, consumir, estocar, não é a forma que o povo de Deus se relaciona com a vida. Sabe por quê? Porque para a gente o relacionamento é mais importante que a necessidade imediata. O dividir é preferível ao acumular, o servir é mais importante do que ser servido, o dar é melhor do que receber. E no mundo de relações frágeis, no mundo de amores líquidos, no mundo de afetos passageiros, o povo da aliança continua acreditando no amor. A gente não desiste de amar, de cuidar, de proteger. Não é porque nós somos bons, mas porque Jesus foi bom. Porque Ele foi fiel à aliança, porque Ele nos amou primeiro. E hoje, sabe o que acontece hoje? Hoje a gente pode testemunhar como que a aliança selada na cruz sustenta a vida de um casal, de uma família, de uma comunidade. Porque hoje o Ab e a Fé, eles vão renovar a aliança que eles firmaram 10 anos atrás. Eu tenho certeza que se não fosse Deus, se não fosse Jesus na vida deles, eles teriam muita dificuldade de continuar nesses 10 anos. Então quero chamar vocês aqui.